Diz Dona Júlia, minha irmã, mais conhecida como minha irmã, que distante está em Portugal. Ela vai participar com a gente hoje para contar como é que foi o dia de ontem com a questão da queda de energia. Pois é, ela que vivenciou tudo isso. Vamos lá para as informações. Esse grande apagão atingiu Portugal, Espanha, Andorra e partes da França. Rolou na segunda-feira, deixando milhões sem luz, telefone, internet e transporte. Em Portugal, o metrô e os semáforos pararam, provocando caos no trânsito e cancelamento de voos, principalmente em Lisboa. Na Espanha, o Aberto de Tênis de Madrid foi suspenso e o governo decretou estado de emergência em algumas regiões. Hoje, a Espanha já restabeleceu 87,37% da eletricidade. Em Portugal, 6,2 milhões de clientes voltaram a ter energia. Tanto Portugal quanto Espanha confirmaram que a origem do apagão não está completamente esclarecida. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, disse que a falha parece ter sido causada por uma forte oscilação de tensão na rede espanhola que acabou afetando a ligação elétrica entre os dois países. O Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal afirmou em comunicado que não havia indícios de que a interrupção de energia tenha sido causada por um ataque cibernético. Vamos de vídeo flow porque tem a ver com isso. Entrou, Daniel. A vinheta tarda, mas não falha, Paula Carvalho. Chegou, porque ontem o Serjão participou do Flow e comentou sobre o apagão de energia que afetou aí partes da Europa nos últimos dias. O Serjão explicou que o apagão pode ter sido causado por uma combinação de fatores, como falhas na infraestrutura elétrica e fenômenos raros. Vamos conferir. Bom, eles estão falando que é por conta da temperatura que estava ali no interior da Espanha. A temperatura ali está altíssima no interior da Espanha. E de noite não é tão quente assim, mas de dia está muito quente. Essa variação muito grande de temperatura, aí o que aconteceu com o cabo foi o seguinte, você tem o cabo lá, tá aqui, ó, cabo aqui de alta tensão. Uhum. Aqui, ó, pertinho do cabo, por conta dessa grande variação de temperatura, os átomos aqui acabaram ionizando o ar ao redor do cabo aqui. Então é como se tivesse feito um outro cabo aqui em volta, de coisa que a gente não vê, entendeu? Que é esses átomos ionizados. E esses átomos aqui começaram a entrar em ressonância com essa variação de temperatura. E aí os cabos de alta tensão começaram a vibrar. E aí a gente não sabe se o sistema tem algum sistema de shutdown automático quando isso acontece. Normalmente tem, entendeu? Ou se arrebentou em algum ponto lá e aí vai caindo tudo que está ligado naquilo. Entendeu? E isso vira um problema gigantesco lá na Europa, lá na Península Ibérica, porque os caras não estão preparados para isso. Não estão preparados. E lá, vamos lembrar, né? A gente tá falando da Europa. No Brasil talvez não fosse tanto problema, cara. Mas você pega a Europa, onde talvez o principal meio de transporte é o trem, e o trem é movido a eletricidade, você para todas as estações de trem. Isso aí para a Europa é um caos, né? E aí parou o aeroporto, aí vai parando semáforo, aí para tudo, cara. A nossa sociedade atual, né, ela é totalmente dependente da energia elétrica. Então você tira a energia elétrica, acabou, cara. Pois é, tirou a energia elétrica, vira tudo uma loucura. E hoje a gente vai conversar com Júlia Carvalho Lobo, esta mulher que reside em Portugal, mais conhecida como minha irmã, Juju, que está com a gente. Eu fiquei quase louca ontem, Dani, porque eu fiquei aflita. A gente saiu aqui do programa. Quando começou o programa, a gente deu a notícia. Sim. Saindo daqui, eu mandei uma mensagem para ela. Ela conseguiu me responder, né? Assim, rapidinho. Que não queria ficar falando muito, porque não sabia quando ia carregar o celular. Depois mandei outra mensagem, a mulher desapareceu, não dava 2 negocinho. E eu, ai. Não dava 2 tique no WhatsApp. E aí, uma loucura. Ju, tudo bom? Como é que você tá hoje? Bom. Tá tudo bem aí? Já voltou a energia? Hoje tá tudo bem. Aqui já voltou a energia, o metrô já tá quase todo funcionando, os transportes estão todos funcionando, ainda bem. Tudo voltando à normalidade. Como é que foi ontem? Onde é que você estava quando deu essa queda? Porque aqui era... A gente falou às 10, mas eu acho que foi às 7 da manhã. E que horário que era aí e onde você estava quando tudo começou? Aqui era umas 11h30 da manhã. Eu estava voltando da academia para casa
ouvindo um rádio, e de repente a estação de rádio caiu e saiu do ar, o que é muito esquisito. Aí eu fiquei meio olhando, falei, nossa, o rádio parou de funcionar, que loucura. Peguei meu celular, estava sem sinal, sem nada, aí a rádio voltou, e aí eles falaram, olha, tivemos uma queda de energia, agora o gerador voltou, e a rádio foi passando, e aí as pessoas começaram a ligar para essa rádio e falar, não, eu moro aqui no Porto, também estou sem energia. Eu moro aqui em Viana do Castelo, em Leiria, em vários lugares. A rádio fica aqui em Lisboa, eu moro em Cascais, que é bem pertinho de Lisboa. E aí a gente começou a perceber a dimensão, né? Que, na verdade, eu acho que Portugal inteiro estava sem luz, tirando as ilhas, né? A Ilha da Madeira e a Ilha dos Açores continuou tendo energia, porque é uma rede separada. E aí ficamos nessa loucura de sem saber nada, o celular vinha um sinal, ia embora, e nem telefone a gente conseguia ter para falar internamente com as pessoas. Todo mundo maluco, com os filhos na escola, sem conseguir falar com a escola para saber o que fazia com aquelas crianças, se buscava a criança, se não buscava a criança. Todo mundo pegou o carro, saiu desesperado, foi abastecer, pôr gasolina, pôr diesel, foi correndo para o supermercado para comprar. Como teve aquele anúncio sobre ter mantimento para 72 horas, todo mundo achou que tinha chegado as nossas 72 horas, né? E aí todo mundo saiu correndo para comprar tudo que tinha de enlatado, de água para fazer estoque, e sem muita informação, ninguém sabia muito nada. Aí, para ter uma informação, a maioria das pessoas ficaram na rua, ouvindo rádio mesmo no carro, até para conseguir carregar celular, tudo. Então, muita gente na rua, muita gente sem conseguir entrar na própria casa, porque aqui os prédios não têm porteiro, né? É a gente que abre a porta, e todos são eletrônicos, né? Você põe uma senha e entra. Tem a chave, mas ninguém usa, porque, né, a gente está acostumado com a vida no eletrônico. E aí muita gente para fora da própria casa, porque não conseguia entrar no prédio. Aquela foi meio uma loucura, assim. E o tempo passando e meio que sem informação, como você trouxe. E aí, o que você foi pensando? Porque é isso, né? Também chegou umas informações aqui que demorariam dias para voltar, talvez para voltar 100%. Agora Sim. a gente já vê que a maioria das coisas já está super tranquilo. Mas imagina ficar 5, 7 dias, as pessoas começaram a se antecipar, Júlia, com ações e tudo? Todo mundo se antecipou muito. Aqui, por exemplo, a minha casa, eu não tenho nada a gás. É tudo elétrico. Meu fogão é elétrico, minha placa de indução é elétrica, o aquecedor da água é elétrico. Aí eu olhei para o meu marido e falei, meu, e agora? Como nós vamos dar comida para as crianças? Nós não temos um fogo para acender, vamos sair correndo. Aí saímos correndo, achamos um mercado aberto, porque muitos fecharam, porque não conseguiam sistema, não conseguiam funcionar, então fecharam as portas. Achei um aberto num shopping, entramos, compramos tudo que a gente viu que ia dar para comer sem fogão. Depois saímos correndo atrás de um fogão de acampamento, desses nas lojas de esporte, saímos correndo, mas quando a gente chegou lá já não tinha nada, as pessoas já tinham saído desesperadas, já tinham comprado tudo que existia de lanterna, até lanterna de pesca na cabeça, as pessoas compraram, porque ninguém sabia, a gente estava se preparando para 72 horas sem nada. Sem internet, sem telefone, e mesmo para falar, às vezes, com amigos. Eu tenho muitos amigos aqui que têm casa, que tem fogão a gás, que eu poderia usar, mas como que eu ia falar com eles se eu não tinha telefone, eu não tinha internet, não tinha nada? Então foi muito... Todo mundo ficou muito desesperado, assim. Ô, Júlia, chegaram umas informações aqui pra gente, claro que teorias, né? De que o governo já sabia que isso ia acontecer, tanto é que falaram tempos atrás para vocês se prepararem, né, e para ir 72 horas. Agora sai a informação de que não, de que foi uma coisa momentânea, que ninguém sabia de nada, mas a teoria da conspiração diz que todo mundo já sabia disso. Como é que está aí a avaliação, a sensação que as pessoas têm da parte do governo? Eu acho que é tudo meio incerto, né? Ficou todo mundo com muitas dúvidas e ainda estamos, né? Não temos 100% de certeza ainda do que aconteceu. Muita gente achou que já era alguma retaliação de guerra,
que ia ficar sem energia, e aí ficando sem energia, consequentemente, com o tempo, a gente ia ficar sem água, porque, né, as bombas não iam funcionar. Então, foi muito desesperador, assim. Eu acho que a maioria está um pouco descrente, assim, do que realmente aconteceu. Ninguém está com 100% de certeza, mas agora tenho certeza que todo mundo, pelo menos em Portugal, já fez o seu estoque para 72 horas, caso isso aconteça de novo. Porque deu um desespero, né? A verdade é essa. Sim. E você, como é que resolveu o jantar? Voltou quando aí a luz? À noite? Acabou às 11h30 e na minha casa, quando eu cheguei, eu voltei para casa às 9h40 do jantar, já tinha restabelecido, mas tem uma amiga que mora muito perto da minha casa e na casa dela só voltou à 1h da manhã. Então veio voltando faseado, em determinados lugares vieram mais cedo, em outros mais tarde, e eu para jantar fui batendo na porta dos meus amigos que eu sabia. Fui na primeira, bati, ela não estava em casa. Fui na segunda, ela morava num prédio, não tinha como entrar, ficamos na porta gritando, as crianças, meus filhos gritando, eu gritando, até que um vizinho abriu, falou, vocês querem entrar no prédio? Eu falei, quero, por favor. Aí a gente entrou, bateu, ela estava em casa, foi a sorte. Aí ela forneceu o fogão e a gente forneceu a comida. Que susto, foi mais um susto, né? Porque aqui a Enel já deixou o pessoal por mais tempo sem luz do que nesse desespero de Portugal. O brasileiro nem se assusta, ele nem vai no mercado fazer uma reserva para 72 horas. Infelizmente já estamos craques, né, dona Enel? Pois é. Ju, que bom falar com você hoje, saber que tá tudo certo. Espero que a gente tenha uma resposta em breve, né, mais específica a respeito do que aconteceu, porque quando não tem essa resposta, gera essa loucura, né? As pessoas começam a fantasiar e elas não têm um prazo, e aí realmente fica todo mundo num estado de emergência. Então, muito obrigada, dona Júlia. Um ótimo dia para você com energia elétrica aí em Portugal. Bom dia para vocês. Bom dia, Ju. Obrigada. Beijo. Olha, vou falar, fiquei aliviada de falar com a minha irmã. Ai, que bom, né, amiga? Né? Porque você estava apreensiva ontem. Eu fiquei, porque a menina não recebia mensagem, ela não respondia. As crianças na situação. Ó, tem mais gente aqui no nosso chat que também é de Portugal. A Daniela Greco, que mora no Porto, né? A minha irmã mora lá perto de Cascais, em Carcavelos. Ela disse assim, ó, ontem foi um pouco desesperador. Muita fake news sobre guerra, Rússia, supermercados lotados, pessoal se preparando para o fim do mundo. Exatamente o que a Júlia contou aqui, né? No fim, fiquei aproximadamente 8 horas sem luz. Ela disse aqui, ó, o pessoal estava comprando até grelha de carvão para fazer fogueira, uma loucura total. Minha irmã foi dessas, você viu. Ela tentou, mas não conseguiu comprar. E aí ela trouxe aqui... Ó, a Daniela Greco. Aqui em Porto, muitos semáforos continuaram funcionando, pois a maioria deles hoje possui sistema de energia solar. Porque lá em Lisboa diz que virou uma loucura essa história do trânsito. Sim. Inclusive o aeroporto, né? As pessoas tentando pegar os seus voos. O aeroporto depois, no fim, acabou fechando, então não tinha nem como pegar voo. Mas aí aquele trânsito, o pessoal saindo com mala. Diz que foi realmente uma loucura. Vê se tem mais gente aqui trazendo algum... Rufino falando, o que mais me chamou a atenção foi eles ficarem sem rede celular. Aqui, por recorrência de falta de energia, as torres têm geradores e baterias. Pelo jeito não acontece isso por lá, não. Verdade. Porque caiu tudo mesmo. Pois é, foi uma loucura e essa questão acho que mais da falta de informação. A Júlia falou que depois o governo começou a emitir comunicados, assim, trazendo... né, o que se sabia, até para não deixar esse desespero, essa loucura porque o que de a ameaça fala, de guerra, esse tipo de coisa. Porque foi realmente muito estranho, né? Semanas atrás, o governo falou, olha, vocês têm que se preparar aí para 72 horas sem energia. E aí até tinha uma galera comentando sobre isso nas redes sociais e tal. Por que o governo europeu pediu para eles fazerem isso e tal, não sei o quê. E aí, semanas depois... Tem uma acontece queda, um negócio generalizada, desse. Porque também não foi muito local. É isso que também assusta. É Espanha inteira, Portugal inteiro, sul da França. E aí as pessoas não têm como não relacionar uma coisa com a outra. Do tipo, cara, se vocês já sabiam disso, por que vocês não avisaram? Se é que isso tá ligado uma coisa na outra, né? A gente não sabe. Porque a gente tem que esperar aí a resposta
oficial, mas que tem muita especulação sobre isso, com certeza.